bem-vinda. Bom, sejam todas muito bem-vindas ao nosso Papo de Dona com Estilo. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Tem gente lá no Insta, a gente está ao vivo no YouTube. Estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certinho por aí? Então vamos lá, já compartilha. A gente está no horário do almoço, então a gente sabe que tem mulheres donas aí. Eu vou falar um pouco sobre essas mulheres que são donas, almoçando, fazendo almoço, arrumando as crianças para a escola, enfim, mas venham todas, compartilha, já deixa o like de vocês, já ativa notificações para esse nosso encontro, essa nossa mesa que a gente abre toda semana para mulheres, é um bate-papo, é uma mesa de negócio para mulheres que são donas. Donas de quê, Lívia, como eu costumo dizer? Mulheres que são donas das suas vidas, dos seus negócios, mulheres que são donas das suas carreiras. Então, chame outras donas, quero saber se vocês estão animadas. Hoje o tema é muito, muito, muito relevante, principalmente para todas, porque todas somos vendedoras, certo? Então, hoje a gente vai falar como você usar a sua imagem para vender por você, para vender mais. Porque, sim, a sua imagem tem esse poder, a gente vai falar sobre isso, já manda para outras donas. Eu estou aqui para servi-las. Esse, como eu falei, é um momento bem direto ao ponto. Para quem não me conhece, para quem é nova aqui, deixa eu falar quem sou eu. Eu sou a Lívia Jacinto, eu sou uma apaixonada em fazer esse movimento de fomentar o empreendedorismo, o protagonismo feminino. Eu sempre falo isso, eu acredito de verdade que todas temos viver uma vida muito próspera, muito abundante em todas as áreas. E o meu grande propósito hoje é treinar as mulheres para que elas identifiquem o que as diferencia, sabe? O que torna cada uma delas únicas num mundo de iguais, de forma que elas possam ter esse poder, porque quando você sabe o que te diferencia, isso se torna um poder pessoal, o seu poder, para vocês prosperarem mais, para todas nós que somos donas, prosperarmos mais. E quando eu falo prosperar, são mulheres mais bem-sucedidas, são mulheres mais ricas, são mulheres mais desenvolvidas. Então, eu quero saber se vocês estão preparadas para entrar nesse mood aí do dona da minha vida, dona do meu negócio, dona da minha carreira. Mulheres que se diferenciam, mulheres que ousam ser diferenciadas e querem ser diferenciadas, trazer exatamente esse ponto que elas têm de único, colocar, jogar isso para o mundo, usar desse poder e ser muito mais próspera, muito mais rica, muito mais bem-sucedida. Vamos lá? Então, o tema é como fazer a sua imagem vender por você. E você deve estar pensando, nossa, Lívia, será realmente que a minha imagem pode fazer com que eu faça mais dinheiro, com que eu venda mais? Será que ela se vende por mim? Eu quero começar perguntando. Eu sou uma pessoa que gosto de questionar. Eu sempre vou trazer desconforto, como eu sempre falo. Eu sou a mulher do desconforto. Eu falo que eu sou uma treinadora porque eu vou causar desconforto para fazer você pensar sobre você. Eu quero começar perguntando, será que a sua imagem hoje, será que ela diz sobre você? Quando você pensa na sua imagem, pensa as pessoas olhando para você. Você acha que a sua imagem ela joga contra ou a favor? Você acha que ela te ajuda ou você acha que ela te atrapalha? Eu ouso dizer para vocês que quando a gente fala de uma comunicação não verbal, a imagem, a gente vai falar, eu vou conceituar aqui um pouco de imagem para você, mas eu ouso dizer que a nossa imagem, ela é um dos recursos mais poderosos que a gente tem. Então, sim, é totalmente possível usar a nossa imagem para vender mais. E donas de negócio que somos, né? A gente sabe que quando a gente consegue passar melhor a percepção da nossa imagem, do que a gente vende, do que a gente quer vender para o nosso cliente, nós somos muito mais assertivas. Então, eu pergunto para você, será que hoje essa imagem que você quer passar para vender para o seu cliente, ou para vender dentro de uma estrutura, você está ali galgando algumas posições, talvez você seja uma mulher que é uma intraempreendedora, talvez você seja uma mulher que trabalhe numa empresa e está vendendo a sua imagem, porque você quer chegar em algum lugar. Será que hoje essa imagem, ela de fato te representa ou ela tem ruídos? Ou ela te atrapalha? Quero que vocês me falem aqui já. Conta aqui nos comentários, mas o que você acha da sua imagem olhando na visão ali do seu cliente, na visão ali do seu gestor, talvez. Será que você, de repente, pensa que a sua imagem, você fala, Lívia, não sei. Às vezes eu acho que parece que falta um pouco de personalidade, de essência. Às vezes eu acho que as pessoas não conseguem me enxergar exatamente como eu sou, ou como eu gostaria de ser. E aí você fica pensando, poxa,
Será que eu preciso ser uma pessoa aqui nas redes sociais e outra pessoa fora? E aí você entra nesse lugar de olhar para o lado e de se comparar. E aí você fala, realmente, a minha imagem não tem nada a ver, acho que eu nunca vou conseguir. Eu vou ter que montar um personagem para conseguir passar realmente a imagem que eu quero. Será? Será que hoje você acha que a internet, as redes sociais, todo esse recurso que a gente tem, você acha que, poxa, caramba, isso daqui para mim mais que atrapalha, que saco ter que aparecer aqui todos os dias. A minha pergunta é: você está pensando errado? A minha provocação é: você está pensando errado, porque isso tudo aqui são recursos que a gente tem que usar ao nosso favor. E é exatamente isso que eu quero pontuar aqui com você nesse papo de Dona com Estilo. Como você usar todo esse recurso de imagem, tanto estática quanto dinâmica, que seria a nossa imagem estática. Bati o olho, tá paradinha. Chegou lá nas redes sociais, por exemplo, tá, gente, para ficar fácil. Cheguei ali no Instagram da Lívia, olhei a foto de perfil. Aquilo é uma imagem estática. Aquela imagem que está ali, ela já tem que vender por mim. Ela já tem que passar exatamente, a gente vai aprofundar um pouco mais, mas ela já tem que vender por mim. Então, será que hoje a sua imagem, de um modo geral, está te atrapalhando ou está te ajudando? E assim, pensa, a forma como você age, a forma como você se comporta, a forma como você se veste, ou seja, o seu resultado, tudo isso, a forma como você se apresenta, o seu resultado, a sua imagem vai interferir nesse resultado. Toda essa construção que você faz vai gerar um resultado. Quanto mais assertivo você for nessa construção, que a gente está falando que é da sua imagem, mais assertiva você vai ser. E mais você vai ter resultado. Então, somos mulheres inteligentes. A gente quer ter resultado e a gente quer jogar ali aquele jogo da nossa imagem ao nosso favor, certo? Isso faz sentido para vocês, gente? Fala aqui para mim, faz sentido para vocês usar a imagem de vocês ao favor de vocês para vender mais, para ser mais bem-sucedida, para ser mais rica, para ser mais bem paga? Faz sentido? Faz sentido, né? Pois é. Bom, total sentido. Então, eu trouxe uma definição aqui para vocês de imagem, porque eu quero trazer perspectivas, eu quero trazer novos olhares. Esse papo de Dona com Estilo é sempre para talvez mudar alguma coisa na percepção que você tem, na crença que você tem, coisas que você acredita que pode estar travando você. A imagem, por definição bem simples, nada mais é do que a representação visual de um objeto, de uma pessoa. Do ponto de vista platônico, ou seja, Platão definiu que a imagem seria uma projeção da mente, uma projeção da ideia, pega essa palavra, ideia, à luz de sua teoria do idealismo. Então, ela é a representação. O idealismo diz que a imagem é a ideia que você está gerando enquanto você se expressa. Então, pensa, ó, a gente está falando de ideia, a gente está falando de imagem. A sua imagem, enquanto você se expressa, é exatamente qual que é essa ideia que você está passando. Ela é uma representação do que você é, do que você acredita, do que você rejeita, do que você ama. Quando você articula tudo isso, ou seja, todas essas suas ideias de forma bem articulada, você começa a fazer o quê? Se conectar mais. E você vai vender mais. Então, a sua imagem, ela representa a ideia que você quer mostrar para o mundo. Existe a imagem estática e existe a imagem dinâmica. Quando você faz essa junção das suas ideias e você apresenta isso para o mundo, você expressa isso para o mundo, as pessoas vão se conectar com isso, certamente você vai vender mais. Certamente a sua imagem, a sua representação visual, a partir da ideia, vai fazer com que você venda mais. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Eu comecei aqui, não sei se vocês viram, mas a minha imagem, a minha ideia, eu comecei vendendo a minha ideia para vocês, que é treinar mulheres para que elas identifiquem o que as diferencia, o que as torna únicas no mundo de iguais, porque as pessoas hoje querem ser iguais a todo mundo, então essa não é a minha ideia. A minha ideia é que você se diferencie, a minha ideia é que você se destaque, que você marque exatamente pelo que você tem de única, de diferente, para que você possa usar esse poder, que quando você sabe o que te diferencia, isso se torna um poder, para que você use isso ao seu favor e se torne mais próspera, se torne mais rica, se torne mais bem-sucedida, se torne mais desenvolvida. Essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia.
isso representa a minha imagem. Então, as pessoas que se relacionam comigo entendem e sabem da minha ideia. Se você se conecta com essa ideia, certamente em algum momento eu vou vender para você. É simples assim. Por quê? Porque eu estou passando para você a minha ideia, através da minha imagem. Então, associa ideia à imagem. E aí eu pergunto para vocês, qual que é essa grande ideia que vocês têm? Vocês já pararam para pensar nisso? Como você está expressando a sua ideia para o mundo? Por isso que eu falei, as redes sociais aqui, ai, Lívia, que saco que eu tenho que aparecer. Você precisa mostrar a sua ideia se você quiser vender mais. Qual é uma forma inteligente de fazer isso por aqui? E hoje eu estava lendo, exatamente hoje, eu estou lendo novamente esse livro, já super indico quem pensa enriquece, do Napoleão Hill, que ele fez o quê? Ele estudou mentes brilhantes de pessoas de sucesso. Eu quero trazer duas frases aqui para vocês hoje. Ele falou assim, ó, todos os bons vendedores sabem que quando a mercadoria não vende, a mercadoria, produto, não vende, é possível vender ideias. O cara falou isso lá em 1900 e bolinha. Os vendedores comuns, que não somos nós somos vendedoras diferenciadas, nós somos vendedoras acima da média, mas os comuns, eles não sabem desse fato e por isso eles são comuns. E por isso eles têm uma performance abaixo do que eles poderiam ter, porque eles não exploram esse poder da ideia, das ideias, de expressar através da sua imagem as suas ideias. E aí, mais à frente, ele fala uma outra coisa, ó. Ideias são assim. Primeiro, você dá vida, ação e rumo. Depois, elas tomam o poder e afastam toda a oposição. Por que eu estou falando isso? Porque é difícil, às vezes, a gente tem medo de se expressar, a gente tem medo de mostrar a nossa ideia. Por quê? Porque a gente vai ser julgado, o que os outros vão falar. Meu Deus, está todo mundo fazendo assim, por que eu vou fazer diferente? E aí a gente não apresenta a nossa ideia, a nossa imagem, a nossa ideia através da nossa imagem, ela não representa realmente qual é a nossa grande ideia. O que a gente realmente acredita. E aí isso desconecta. Por quê? Porque você não consegue sustentar algo que não é o que você acredita, tá? Então as pessoas, elas vão se conectar com as nossas ideias. Mas, vamos lá, manda para outras donas que agora vai vir mais ouro aí, gente. Então, ó, tem uma ideia, eu expresso isso através da minha imagem, a minha ideia através da minha imagem, tanto a minha imagem estática quanto a minha imagem dinâmica. A estática é, bati o olho, caramba, eu vejo alguma coisa diferente ali na Lívia. Ela tem um jeito meio diferente, ela passa mais ousadia. Como eu falei, desde o começo, eu estou apresentando aqui a minha ideia para vocês. E aí, quando eu olho a estática, a parada, eu vejo também uma mulher que mostra essa ousadia, que mostra essa diferenciação. E quando eu estou aqui passando para vocês a minha ideia, eu reforço toda essa minha. Todo esse. Tudo que eu acredito de somos únicas, somos ousadas. Assim, eu fomento essa coisa da ousadia, por quê? Porque eu acho que você vive muito mais leve quando você traz ousadia. Então, eu vou trazendo recursos da minha ideia para vocês e vou vendendo a minha ideia para vocês. Eu acredito que somos merecedoras, nós todas vamos ficar ricas, cada vez mais ricas, cada vez prosperarmos mais. Eu acredito nisso. Essa é a minha ideia. Como que a gente faz isso? Tá, beleza, ótimo, já entendi. Preciso entender a minha ideia, expressar a minha ideia, passar a minha ideia para o mundo. A minha imagem está relacionada à minha ideia. Vou trazer aqui algumas estruturas para vocês. Primeiro ponto, sempre falo: você não consegue expressar aquilo que você não conhece. Então, primeiro precisa se mapear para depois se expressar. O se mapear é olhar para dentro. Você precisa começar desse lugar de olhar para você, entender exatamente quem é você, entender o que você gosta, o que você não gosta. Então, o primeiro passo é a sua autoimagem. O que seria essa autoimagem, Lívia? A forma como você se enxerga. Ou seja, é aquela visão que você tem de si mesma. Porque se você não conseguir se enxergar como essa mulher, essa dona, como eu coloco aqui, potente, a dona da sua vida, essa dona do seu negócio, essa mulher rica, essa mulher maravilhosa, se você não consegue se enxergar assim, a sua imagem, que é você expressa exatamente a sua imagem interna. A sua imagem, a sua ideia não vai ser. É quase que como se você não conseguisse carregar isso, porque você não sabe o que é.
realmente aí você fica perdida, sem personalidade, sem essência, você não sabe. O primeiro passo você precisa começar por você. Então é pensar, quem que é essa mulher que eu gostaria de tornar? Quem que é? Como é que é a imagem dessa mulher? Como é que ela se veste? Como é que ela pensa? Como ela age? Como ela se comporta? Primeiro é aqui dentro. É a autoimagem. Porque daí, uma vez que você entende, caramba, eu já sei o que a Lívia quer expressar, como é que ela quer representar, como é que a Lívia se comporta, se veste. Eu já sei disso. Então, eu consigo me enxergar como essa mulher. A autoimagem. A partir do momento que você consegue se enxergar, aí vem o seu desejo de imagem, ok? Eu quero que as pessoas me percebam assim, eu quero ser vista, eu quero ser percebida, eu quero ser sentida pelos meus clientes, pelos meus parceiros, pelas pessoas que me cercam dessa forma. Aí você começa a conseguir representar a sua ideia, a sua mensagem, o que você representa através da sua imagem. Por que eu falo com tanta clareza? A minha grande ideia é realmente mostrar para cada mulher que ela tem algo que é diferente e que quando ela coloca isso para jogo, quando ela coloca essa diferenciação dela para jogo, isso muda o jogo dela e ela se torna mais próspera, mais rica, ela vende mais, ela se torna mais leve. Essa é a minha ideia. Hoje, para mim, é tranquilo falar isso porque eu me mapeei. E aí, se eu perguntasse para você, será que você sabe o que você realmente quer expressar? Qual que é a sua grande ideia? Como é que é essa dona? Como é que é? Como é que ela se veste? E aí eu quero assim, deixar muito claro para você. Tudo que você fez até hoje, a sua imagem, tudo que você trouxe na sua imagem até hoje, trouxe você até aqui. Quando a gente fala de desejo de imagem, eu me vejo como a Lívia, treinadora, palestrante, viajando, tendo experiência, me vejo como a mulher. Então, eu quero que você pense nesse desejo de imagem e comece a trazer ele para o seu dia de hoje. Então, você não vai mais ficar se posicionando com o posicionamento para a sua vida de hoje. Então, desculpa, você não vai mais se posicionar para a sua vida de hoje, você não vai mais se posicionar para o tamanho do seu negócio hoje. Ah, Lívia, eu sou pequena, então não tenho ainda muito recurso. Não, você já precisa trazer essa imagem, você já precisa se colocar nesse lugar que é a imagem que você quer. Porque se você continuar trazendo a imagem, ou seja, as ideias, o posicionamento, toda a estrutura que você tem hoje, você vai continuar no mesmo lugar. Então, ainda não tenho tantos clientes como gostaria. Já se comporte como a mulher que você quer se tornar. Lembra? Você começou a entender quem é essa mulher e aí você precisa trazer essa mulher. Então, você precisa se posicionar para a vida, para o negócio, para a carreira que você deseja. E qual que é essa ideia? Porque certamente você deve estar travada com algumas coisas, porque você tem medo, porque você ainda não entendeu qual que é a sua ideia, você não entendeu o que você realmente quer expressar. E aí, talvez a sua imagem não esteja vendendo por você por esse motivo. Entende? Por esse motivo. Então, quero saber se está fazendo sentido para vocês. A gente falou aqui de autoimagem. Primeiro, você se mapear, entender exatamente como você quer se enxergar. Você quer, como você quer. Não é como os outros querem ou como os outros fazem. É como você quer. Depois, você pensar no seu desejo de imagem. Quando pensar no seu desejo de imagem, gente, bota muita potência nessa mulher. Porque é para você viver a mulher que você deseja, que você quer, que você sonha. Como que é essa mulher? E aí você vai sair desse lugar que você se posiciona, vivendo a mulher de hoje, que ainda não chegou no lugar que você quer chegar, com relação à sua imagem, estática, dinâmica, com relação a mulher, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, a forma como você age, você ainda não chegou, mas você vai chegar. Quanto mais você trouxer essa mulher, mais você vai trazer a sua ideia e mais você vai vender, tá? Vou botar mais uma pitadinha nesse grande combo aí, que é a sua personalidade. Como eu falei, às vezes você fala assim, ai, parece que eu não consigo me expressar direito. As pessoas parecem que não conseguem me entender. Porque talvez a sua personalidade, ou seja, algo que é só seu, não esteja impresso ou expresso na sua ideia, na sua imagem. Você ainda está olhando ainda o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando, a
forma como os outros estão se vestindo. Então, o seu desejo de imagem, que é se tornar essa treinadora de mulheres potente, que viaja, que tem o instituto, desse desejo de imagem, talvez ele ainda esteja incompatível, porque eu não trouxe um ponto que é muito importante, a minha personalidade. E quando eu trago a minha personalidade, eu trago a minha diferenciação, aquilo que é só meu. Por isso que eu falo, o estilo, o seu jeito, o seu modo de fazer, você precisa entender qual é o seu jeito, porque senão você vai entrar dentro de uma esfera que você vai olhar para o lado e vai falar, poxa, tá todo mundo usando blazer estruturado, batom vermelho, cabelo liso, e aí você olha, aquilo não é a sua ideia, não é o que te representa, mas você vai fazer igual, porque você olha para a pessoa e fala, fulana tá fazendo, ela tem sucesso, então eu acredito que o caminho é esse. E aí você vai por esse caminho onde você não traz a sua diferenciação. Aí você se perde da sua ideia. Aí você vende menos, porque o seu cliente, o seu gestor, as pessoas que poderiam comprar de você, elas não entendem qual que é a sua mensagem. Tem que ser direta. E detalhe, quanto mais você trouxer a sua diferenciação, mais as pessoas vão entender o que você tem de diferente. Por quê? Porque se você for fazer exatamente como a pessoa que talvez use lá o batom vermelho, o blazer estruturado, e tá tudo certo desde que aquilo represente a ideia dela. Às vezes você vai falar, não, olha, falando de tal, traz ali bastante do arquétipo da amante, do arquétipo do governante, e aí eu acho que eu vou imprimir mais autoridade. Tá, ok. Isso representa você? Quando você veste toda essa toda essa vestimenta, vamos botar toda essa armadura ali do arquétipo XYZ, né? Quem não sabe o que significa arquétipos são signos, são significados, são elementos que a gente traz para trazer significados, tá? Outra para não ficar difícil da gente entender. Então, por exemplo, quando você se coloca nesse lugar da mulher do blazer estruturado, com o cabelo liso, com salto alto, mas isso não é a sua ideia, isso não representa você, essa não é a forma como você se vê, fica fake. E aí você não consegue sustentar. E aí realmente você não vai ter personalidade, você não vai ter diferenciação e vai ficar perdida. Não vende. Sabe? Então, o segredo é a sua diferenciação. Você tem que trazer sua personalidade, que você tem de única. As pessoas precisam olhar para você e pensar assim, ó, cara, ali tem um jeito diferente, eu gosto desse jeito dela. É justamente aí que você vai vender mais. Porque as pessoas que se conectarem não vão ser todas as pessoas, tá, gente? A gente não vai vender para todo mundo e tá tudo certo. Mas as pessoas que se conectarem com. Tá um chiado no fundo? Eu acho que é lá fora. Melhorou? As pessoas que se conectarem com a sua ideia, essas pessoas com certeza vão comprar de você, essas pessoas vão falar com outras pessoas e vai fazer o quê? Vender mais. A partir do quê? Sua imagem, da sua ideia. E aí, assim, ó, pensa aqui, vocês estão falando com a Lívia aqui. Essa Lívia que vocês estão vendo aqui é a mesma Lívia fora daqui. Você precisa trazer essa coerência. Imagem tem a ver com clareza, imagem tem a ver com coerência, imagem tem a ver com contexto. Tudo isso precisa estar conectado. E tudo isso você traz em todos essas dimensões, você traz a sua ideia. Qual que é a sua ideia? Você precisa se apegar na sua ideia, que vai reforçar isso, vai reforçar a sua imagem e isso vai trazer muito mais. O foco aqui são vendas, mas isso vai fazer com que você se venda. A gente se vende o tempo todo, tá? Então, a autoimagem, o desejo de imagem, a personalidade que você traz, a sua diferenciação. Não tenha medo de ser diferente, gente. Nós somos pessoas diferentes. Cada um tem algo que é muito seu. Então, a minha forma de fazer, a minha forma de entregar, a minha forma de falar sobre imagem, estilo, marca pessoal é assim. Meu método, esse é meu jeito, essa é a minha ideia. Quem se conectar com isso, vai vir comigo. Quem não se conectar, tá tudo certo. Só que a gente precisa trazer um pouco mais, eu acho, de autenticidade. Porque a gente vai conseguir se conectar mais com as pessoas. E dentro desse contexto todo, por fim, mas não menos importante, no nosso Papo de Dona com Estilo hoje aqui, é você potencializar a sua autoconfiança. Gente, a nossa autoconfiança é um dos maiores elementos de poder que a gente tem na vida. Autoconfiança é a capacidade que você tem de confiar em você.
E aí eu sei que é desafiador de novo, a gente fazer algo talvez nadando contra a maré. Tá todo mundo fazendo de um jeito, mas eu não acredito nisso. Essa não é a minha ideia. Mas ao invés de eu nadar contra em alguma situação e expressar, imprimir a minha ideia, talvez tenham várias pessoas querendo se conectar com a minha ideia, mas tá todo mundo fazendo tudo igual. E aí você segue. E quando você segue, você muda a sua imagem, você muda a sua energia em função de algo ou de alguém, de alguma coisa que não vai deixar você ir mais para frente. Aí você vai se sentir estagnada e aí você vai se sentir, vai falar, poxa, esse negócio de imagem é bobeira, não vende. Por quê? Porque você está totalmente conectado com a sua ideia. Você está totalmente desconectado com o que você acredita. Você não consegue expressar a sua ideia, automaticamente as pessoas não se conectam com você. É simples assim. Então, conectem isso. Comecem a confiar mais em vocês, comecem a trazer mais a diferenciação de vocês, o que só vocês fazem, o jeito que só vocês fazem. Dentro do meu método, então, um método que se chama Be Yourself, que é o seja você mesmo. A gente trabalha todos esses pontos em vários pilares. Pilares de mentalidade, onde a gente ativa um modo de descoberta. Mas, por exemplo, a sua diferenciação, a gente trabalha no pilar de estilo, onde a gente vê qual é o seu jeito de fazer, qual que é o seu jeito de se expressar. Dentro desse método, você vai potencializando cada uma dessas estruturas que eu falei, de autoimagem, de personalidade, que é a sua diferenciação, de desejo de imagem. Você precisa saber qual é essa ideia que você quer passar. Mas ela precisa vir de você. Tem que vir do seu coração. Quando eu falo, o meu propósito é treinar. Eu não quero ensinar, eu quero treinar mulheres. Eu quero que mulheres sejam cada vez mais focadas em se diferenciar, em trazer o que você tem de único, porque fica leve para você. E você entende que isso é um poder. Aí, onde quer que você entre, onde quer que você passe, você marca. Com a sua marca. Você não passa despercebida. Você sempre é notada. Você é muito bem paga. Por quê? Porque você sabe do seu poder. Para mim, essa é a minha grande ideia. Esse é meu grande servir. Eu acredito nisso e eu sirvo isso. E essa é a minha grande ideia. Então, eu quero saber se faz sentido para vocês. Várias pessoas. Melhorou, gente, o ruído, o chiado que tinha? Ai, suas maravilhosas. Então, se você se conecta com essa ideia e você quer entender mais, talvez, sobre a sua ideia, como é a sua imagem? O que a sua imagem expressa de ideia? Eu posso conduzir você, eu tenho um programa, um método, e eu vou convidar vocês para entrar na minha lista VIP, porque eu vou buscar vocês para entender como posso servir você. Ok? Alguém tem alguma pergunta, gente? Chiando não. Tá chiando, mas dá para ouvir. Estranho. Eu tô com o microfone ainda. Mas é isso. Entenderam esses passos? Conseguem se ver vendendo muito mais através da sua imagem? Vai ficar mais leve? Gente, trabalhar a nossa imagem, lembrando que a nossa imagem é a representação visual, tá? A nossa imagem é aquela representação visual que a gente tem, projetando ali a nossa ideia. Quando a gente entende isso, quando a gente, sabe, muda essa chavinha e a gente busca essa diferenciação, a gente busca esse lugar de, poxa, isso daqui nem faz sentido para mim, por que eu estou falando, por que eu estou fazendo? E você começa a trazer essas questões, fica muito mais leve. E isso tudo, óbvio, é um conjunto. A sua marca pessoal, que é essa forma como as pessoas te veem, esses sentimentos que você vai despertando nas pessoas, vem primeiro desse lugar, de você entender como é a mulher que você quer viver. Como é? Você precisa trabalhar primeiro em você. Porque quando você entende isso, aí ninguém te segura. Porque daí você vai sempre buscando viver essa mulher. Só que essa mulher talvez ainda não seja a mulher que você está vivendo hoje. Por isso que eu falo. Traga para hoje. Lívia, eu tô pequena ainda. Para hoje. O que você pode fazer para se aproximar cada vez mais dessa mulher? E aí, essa grande ideia que você tem, coloque ela para jogo. Use isso a seu favor. Esse é o seu poder. E aí, quando você colocar isso para jogo, depois você me conta o que aconteceu. Ok, gente? Bom, aqui é um papo direto. É um papo de dona, direto ao ponto. Ok? Se tiver qualquer pergunta, pode mandar, deixar aqui nos comentários no YouTube.
A live vai ficar gravada no YouTube, então se você quiser depois assistir. E já convido vocês a entrar para minha lista. Nós vamos ter um workshop agora em novembro, então já fica ligado. Por quê? Se você não se mapear, você não consegue se expressar. A gente não consegue expressar aquilo que a gente não conhece. Primeiro você precisa se mapear para depois você se expressar. E eu quero convidar todas como assim, a ser ousadas, ousar ser diferente. Ser diferente é bom. Trazer o que você tem de diferenciação é bom. Isso torna você. Eu falo que eu sou uma pessoa muito mais. Eu sei o meu lugar. Você ocupa o seu lugar quando você entende isso. Ok? Então, até a próxima quarta-feira. E a gente se encontra no Papo de Dona com Estilo.